E pessoal da Nicho Literário, estamos aqui para mais uma leitura coletiva e dessa vez nós lemos juntos Eternidade Fugaz, do autor Paulo Gonçalves. Boa noite, pessoal. Boa noite, Paulo. Boa noite, leitores. Agora, de forma breve, por favor, se apresentem, começando com a Gi. Oi, pessoal. Eu sou a Gisele Carmona, eu sou de São Paulo, capital. Boa noite, pessoal. Eu sou o Igor, sou de Mauá, estado de São Paulo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Luiz, eu sou aqui de Curitiba e tive o prazer aí de ser também, né, um dos leitores beta aí do Eternidade Fugaz, né? E aí estamos acompanhando aí a obra, esse desenvolver aí, né, esse lançamento agora. E Paulo, por favor, se apresente, diga um pouquinho pra gente sobre a sua inspiração para Eternidade Fugaz, onde a galera pode encontrar o livro para ler também. Bom, eu sou o Paulo Gonçalves, eu sou aqui de Recife, Pernambuco. E Eternidade Fugaz, na verdade, é uma ambição que eu tinha de escrever ficção, e ela foi desenvolvendo, a história era um pouco diferente no início, foi mudando, e chegou ao que é hoje, né? A Eternidade Fugaz, a história da Zoe, né? E toda a sua trajetória contra a famigerada eternidade. E assim, o livro ele está disponível na Amazon, né? Formato físico, digital. Está também disponível através do Instagram, né? A bio na link lá do Instagram, Paulo Gonçalves Escritor. Então, quem adquirir por lá vai ter a oportunidade de receber brinde e autografado, personalizado, enfim. Basicamente, é isso aí. Show, pessoal, lembrando que todos os links para você tanto seguir o Paulo quanto adquirir o e-book ou livro físico estão aqui disponíveis aqui embaixo na descrição, tanto no Spotify quanto no YouTube, tá bom? Então é só clicar aí e conferir. Aí, a gente vai agora falar um pouquinho dessa história, sobre a experiência sem spoiler, só um pouquinho mesmo, para que você que está assistindo o começo, ouvindo o começo desse episódio, você se sinta instigado a conferir essa história e depois voltar aqui para ler junto com a gente, conversar com a gente a partir dos comentários, tá bom? Então vamos estabelecer ali até um ponto específico, que tal até o momento que a Zoe decide aprontar ali com a amiga dela, saca? O que vocês acham da gente falar um pouquinho assim, até essa parte só, dando ali uma pincelada sobre a opinião de vocês sobre o comecinho dessa história, para a gente instigar os leitores a participarem dessa leitura também. Boa noite, galera. Então, Eternidade Fugaz é um baita de um livro, uma história muito cativante, que já começa com o bicho pegando, já com aquele ataque lá numa base em Marte, já deixando claro para todo mundo que está vendo que vai se tratar de uma ficção científica bem interessante. A explosão na base em Marte, você fala, uau, caramba, que negócio é esse? Chega lá no final do prefácio, vem aquela famigerada frase lá da eternidade, assim, eu voltei. Você já começa a ficar com o olho aberto já nessa hora. Depois vai vir na fase da Zoe, vai apresentando a Zoe, mostrando que ela não é tipo um adolescente normal, que ela tem toda uma vida assim meio que diferente, e ela acaba sendo, por ser diferente, ficando de lado, sendo restringida de viver uma vida normal, e você sabe como é, né? Quando você proíbe uma pessoa de alguma coisa, que nem puxando o elástico, vai puxando o elástico, quando na hora que não der, na hora que soltar, a pancada vai vir mais forte. E é isso que vai sendo construído. E é muito legal, principalmente a interação da Zoe com a Lígia, que é a melhor amiga dela, mostrando que mesmo ela sendo meio que de espécies assim, diferentes, ainda são ali, conseguem se interagir bem, e vai desenrolando toda uma trama. Até o momento da coragem dela finalmente abrir o jogo para amiga. Eu achei isso daí algo incrível, inclusive. Ela ter a coragem de abrir o jogo para amiga, mostrar quem ela é. E a aceitação da amiga foi mais interessante ainda. E o começo do livro, muito interessante, muito bom. Vale a pena ler, para quem lê esses primeiros capítulos já vai ficar preso na história e vai querer saber o que acontece depois. Recomendo, gente. Na minha opinião aí sobre, né, a questão do Eternidade Fugaz, né? Então ele já começa sendo uma obra aí que, dentro do mercado nacional, a gente sabe que a ficção científica ela ainda não é tão desenvolvida, né? Então ela vem aí com uma proposta interessante, né? Uma proposta de a gente ter, né, uma ficção científica e um cyberpunk nacional. Existem aí alguns autores, né, que tentaram trazer essa proposta do cyberpunk um pouco pro cotidiano de São Paulo, do Rio, não vou me lembrar agora os nomes, mas Paulo ele se manteve mais no cyberpunk raiz ali, né? Um cyberpunk aí que se passa a nível mundial, né? Uma coisa globalizada ali, e nesse futuro a gente pode dizer até que ele transcende aí, né? Ele tá um passo além do cyberpunk, que é esse nanopunk, né? Que é uma tendência nova literária aí também, que é esse futuro avançadíssimo. Então veja os poderes aí que a Zoe, que as híbridas aí
possuem, né? Poderes aí de você poder hackear, de você poder interagir com dispositivos, ou a própria ali, sem muito spoiler, né? A própria Gaia ali, né? Que são seres aí bastante poderosos, né? Então, traz uma proposta bem interessante aí, né? Quando a gente olha a própria Zoe, a gente vê paralelos interessantes com alguns personagens que são bem estabelecidos já né, nesse lore do sci-fi, do cyberpunk, porém de uma maneira original, né? Até no começo, quando eu havia começado a ler, eu falei pro Paulo, caramba, a Zoe, ela me lembra um pouco a Alita, né? Daquele filme Alita, Battle Angel, lá, Anjo de Combate, né? Até um pouco fisicamente, assim, também, né? Então, só que ali você vê que a Zoe, ela já tem um outro propósito, existe toda uma, né, essa mitologia, novamente sem spoiler, mas existe toda uma mitologia por trás ali, e é bem original, essa questão aí do, vamos dizer, uma mistura do clássico e do futurista, né? Isso eu achei bem interessante aí. É uma influência bem legal, bem original, especialmente aí pensando em sci-fi brasileiro, né? Sci-fi nacional. Então, eu sou um grande fã dessa vertente. Eu estou gostando bastante da leitura aí nesse sentido, né? Eu concordo com o Igor, eu gostei da forma como começou, a forma como você entregou pra gente o começo ali da história, porque situou bem, deixou claro em que terreno estávamos entrando, né? A Zoe, eu confesso que eu vivi uma relação de amor e ódio com ela, porque ela é uma personagem muito interessante, mas é uma adolescente. Então, assim, em alguns momentos ela me dava um pouquinho nos nervos, eu ficava assim, peste! Mas tá dentro do que é necessário, né? Porque, afinal de contas, sendo ela heroína ou não, ainda temos uma adolescente, né? E uma adolescente que tá cheia de perguntas e tem poucas respostas. Então é totalmente aceitável ela ficar naquela tipo, ai, me solta, faz sentido. Mas ela me irritava um pouquinho às vezes. Eu confesso que às vezes eu tinha menina, séria, facho. Mas é interessante, porque é uma super heroína, é uma heroína do ponto de vista de uma jovem que, cara, ela não sabe, ela não faz ideia, ela sabe o que ela é capaz, mas ela não faz ideia de por que ela é capaz. Então, você entende um pouco a angústia dela, e ao mesmo tempo você entende a angústia da mãe também, tá? Tudo bem, super protetora, um pouco exagerado, mas ainda assim é uma pessoa que tá tentando cuidar ali, proteger, é sentimento de mãe mesmo. Achei isso legal também, que em nenhum momento, apesar de, no começo da história, meio que dá a entender que a Zoe é um projeto, em nenhum momento a Nemesis tratou ela como um projeto, sempre tratou ela, de fato, como filha. Isso também é legal, porque poderia ter ido descambado para esse lado, né? E não, você sente que a Nemesis realmente protege ela, porque ela é a mãe, e ponto final, ninguém tira isso dela. Então, assim, é interessante, você vai entrando na estrutura daquela família, a relação dela com a Ligia é bonitinho também, aquela coisa de amizade verdadeira, né, que é tão difícil, aquela coisa, tipo, elas estão próximas mesmo. Acho que a construção foi levando a gente a entender alguns pontos para depois jogar o caldo, né? O fervendo. Então a gente foi entendendo elas um pouquinho melhor, até a gente chegar em pontos que vão ser mais definitivos para a história. Mas, rapaz, do nada a amiga pira e fala, vamos, e a outra pira junto e fala, vamos, e é isso, todo mundo pega sua malinha e sai. Eu preciso falar, né, que se fosse minha filha, eu matava, peste, não faz isso com a mãe. Mas, enfim, né? Isso aí sou eu vendo do ponto de vista de mãe. Então, a gente acaba entrando nessa paranoia mesmo. Mas eu gostei dessa construção, da maneira como chegou até aqui. E aí eu vou falar só até aqui, porque, enfim, senão a minha boca é grande, eu vou começar a dar spoiler. Então, vou ficar quieta. Pronto, próximo. Ainda entrando nesse ponto que a Gisele mencionou ali, da questão da idade, né, da Zoe, eu vejo aí que existe um potencial muito grande para a questão aí da adoção do público, né, jovem adulto aí, né, porque eu diria que espiritualmente o Eternidade Fugaz ele poderia vir a ser uma série no estilo, né, Harry Potter ali, né, um irmão espiritual de Harry Potter, no sentido de que você teria esse desenvolvimento de personagens jovens, né, dentro de um ambiente totalmente novo, né, de maneira aí que eles vão descobrindo esses poderes, e à medida que eles vão descobrindo esses poderes, também vem essa responsabilidade, e ao mesmo tempo essa questão de você necessitar desse amadurecimento muito rápido, né, então elas ainda muito jovens ali vão ter que, né, ser muito assertivas aí para poder lidar com todas essas transformações que vão acontecendo e poder fazer aí, né, derrotar os inimigos aí que com certeza vão aparecer aí nos novos volumes da série, né?
Nossa, Luiz, total. Nossa, eu fiquei muito imaginando, tipo, como se fosse aquelas séries que eu assistia quando eu era mais novinho, principalmente Super Sentai, saca? Eu fiquei pirando assim, meu Deus do céu. Pensa se fosse os bonequinhos das Síbidas. Eu ia ficar doido. Tipo, não ia ser massa? É bem esse lance. Cada uma tem uma especificação, né? Mas eu não vou falar muito, senão eu vou dar spoiler. Depois nós fala sobre isso. Mas, tipo, seria muito da hora. Seria muito da hora. Sim, sim. Ele. Aí, lógico, né? Quem for avançando no livro aí vai ver que realmente tem potencial para a história desenvolver aí e apresentar todos esses personagens aí, fazer toda essa trama desenvolver de uma maneira bem, bem interessante aí, que pode ser épico, né? Já está sendo, né? Mas ainda mais épico. Ei, boa noite, galera. Eu entrei já no barco andando, né? Então já tô sabendo que não pode dar spoiler, não é isso? Pronto. Paulo, adorei, viu, a história, cara? Parabéns, viu? Como o Gisele falou, essa questão aí da personagem ser adolescente, eu adorei também. O início, a relação dela com a mãe, com a amiga, adorei. Antes de continuar, eu queria falar que, assim, eu entrei na Nicho, né, há pouco tempo, e, assim, acho que é a minha primeira leitura coletiva, né? Eu quis fazer bem direitinho, por isso que eu estava todo no grupo postando toda semana, né, as minhas impressões e tal. Quis fazer tudo bem certinho. É a minha primeira, já entrei na da Gisele, quero acompanhar bem direitinho também. E como o Bruno falou, a gente é uma cooperativa, tem que se apoiar, entendeu? Tem que fazer isso mesmo. E, assim, o que eu mais gostei na história da Eternidade Fugaz é muito mais essa questão mais pessoal, da história, da relação dela, né, da Zoe com a mãe, com as amigas, com as outras Síbridas. Quando ia para algo muito maior, aí eu já não gostava muito, sabe? Mas é assim mesmo, Paulo. O cara tem que escrever o que gosta, entendeu? Eu vou muito mais para a linha do mais pessoal, mais íntimo. Tanto que lá na frente, você sabe, ocorre alguma coisa que muda totalmente, né, a história. Aí eu gostei, então achei bacana. Foi um negócio mais íntimo novamente, entendeu? Adorei. Mas, assim, excepcional, viu, cara? Parabéns. Então, eu ia pegar a deixa do que o Luiz falou, de que realmente é perfeito isso. O público é um público mais jovem, então a Zoe vai conversar muito, muito, muito com esse público. Por óbvio, né? Eu já não sou mais tanto essa faixa de público, então eu vou me apegar mais às mais velhas. Então, realmente, acabo ficando mais a favor da Nêmesis por uma questão de identificação. E é justamente isso, os mais jovens vão se identificar com os personagens mais jovens que tem a ver com crescer, né? Que tem a ver justamente com essa mudança de fase. Então, assim, os mais novos vão começar a assistir e a ler e vão pensar, nossa, olha só, ela teve um amadurecimento, ela cresceu, ela entendeu, então não deixa de ser parte da vida deles também, né? Não deixa de ser parte do crescimento deles. Não tem toda a parte tecnológica, mas a vida não deixa de ser isso também, né? Aprender, cagar, fazer besteira e aprender com eles. Aprender com essas cagadas. Então, é muito isso daí mesmo que o Luiz falou, é público. E eu acho que o seu público é muito esse público jovenzinho. E, cara, mira neles, porque vai dar bom. Porque realmente tem uma chance aí de virar um negócio que pode crescer. A ideia foi retratar a Zoe como, não como, no início, não como uma super-heroína com superpoderes. A ideia foi retratar ela como uma jovem adolescente. Apesar de ter eternamente poderes, ela era, no todo, uma jovem, uma adolescente. Como ela diz em alguma parte lá, ela diz, eu quero viver a vida, eu quero namorar, eu quero ir pro baile, coisa que qualquer adolescente vai querer, né? E ela era privada disso aí. E a jornada dela começa a partir do momento em que ela lá, junto com a Lígia, ela vê a necessidade de se aventurar. Olha, você vai comigo, se você não for, eu vou. Não, então eu vou com você, tal, e começa. Então, na verdade, é isso, retratar esse dilema da adolescência numa personagem que tem poderes que nem ela mesma entendia exatamente o que é que ela tinha. E esses poderes eles vão se desenvolvendo aos poucos e ela vai amadurecendo, ela vai se tornando mais forte, ela vai tomando decisões que vai mudando a maneira dela de pensar, de agir, né? Mas a ideia foi exatamente essa, de retratar um adolescente com seus dilemas, né? Apesar de ter superpoderes. Eu sou Daniele. Eu fui leitora beta do Paulo, a história dele é maravilhosa. Eu tenho que falar que eu já sou apaixonada por ficção científica. Meus outros amigos aqui sabem disso. E assim, a história é cativante demais. Eu trabalho em escola e eu acho que ia ficar muito legal, viu, Paulo, se conseguisse colocar seu livro nas escolas, os adolescentes, conhecer mais sobre
ficção científica, eu acho que a gente, né, nós como escritores, a gente tem que lutar para isso, para propagar mais, porque é muito legal, tem muita coisa boa. Essa questão da Zoe e descobrindo que ela tem coisas diferentes, mas ela também tem coisas iguais com os outros adolescentes, aquele conflito dela querer se encaixar, e isso não é uma coisa só do adolescente, é da gente mesmo. Às vezes a gente tem uma coisa diferente e a gente fica pensando, será que vou encontrar alguém que vai me entender? E a gente consegue ver isso na história. A amizade dela com a Lígia é uma das coisas assim, que eu gosto demais. Parabéns, eu fico feliz demais de ter visto desde o início, né, de estar junto. Gostei demais e eu quero que a história vá longe. Viu, Paulo? Pois muito bem, eu acho que você que está assistindo ou ouvindo já deve ter se convencido, não é? Lembrando que os links para você adquirir o e-book ou a versão física estão aqui embaixo na descrição. Então agora eu vou avisar para vocês que a partir daqui vão ter spoilers. Então sigam com sua conta e risco, beleza? Mas vamos aos poucos, pessoal. Vamos falar sobre assim, o desenvolvimento da história a partir daí. A gente pode explorar o todo. Eu curti bastante o fato da Zoe ter saído com a Lígia. Digo mais, se eu fosse amigo da Zoe ia ser incrível, porque ela tem o poder de fazer isso acontecer. Gente que adolescente não queria sair para viajar pelo mundo inteiro ali, sabe? Conhecer outros países. E eu achei muito legal, Paulo, a forma que você descreveu o universo. A evolução do universo e os tipos de entretenimento que tinham diversificados em cada país. Tipo assim, foi um momento ali de uma quebra, de um sossego que a gente não imaginava que ia ser, assim, o sossego antes da tempestade. Porque, né, as peripécias delas causaram um certo caos no futuro, e eu gostei também dessa questão de uma travessura que elas fizeram ter sido relembrada até lá no finalzinho, né? Que eles usaram como pano de manga para um plano maior, o lado do mal ali. Curti. E fiquei triste por Lígia ter descoberto o tipo de pai que ela tem, né, gente? Esse foi um assunto também que eu achei bem interessante de ser abordado. Ela teve alguns segundinhos, né, alguns minutinhos de paz e alegria e liberdade, e depois foi só ladeira abaixo. Rapaz, a menina teve o quê? Acho que 2 horas de adolescência e depois já era, acabou tudo. Ô, tristeza. Eu gostei muito dela trolando o pai da outra, né? Tipo... seu Zé Ruela, então peraí que eu já vou dar um jeito em você. Precisou fazer alguma coisa de ruim com ele? Não, só deixou a casa dele toda virada no Jiraya. Eu fico até imaginando as casas tudo tecnológicas, tudo ligado em botões, em coisas, e aí de repente vai lá, entra ela que consegue ligar os botões pela parte dele, e de repente o negócio tudo enlouquece. Olha que beleza! Quer coisa melhor, quer vingança melhor que essa? Imagina a loucura que não deve ter ficado naquela casa. Sensacional, melhor vingança, achei muito bom. Aí logo depois veio só os desastres. Pô, aquela cena delas tentando fugir do cara maluco lá também foi boa. Elas lá, tipo, o cara praticamente torturando as meninas, e ela vai lá e consegue fazer um negócio. Aí você fala, nossa, mulher poderosa mesmo, a garota vai dar trabalho. Aí ainda bem que a vilã era a altura, né? Para poder não ficar uma coisa muito só uma é poderosa, a outra também era a altura, então, mas eu gostei dessas partes, achei interessante começar a ver o desenvolvimento dela já lá na papum, já logo direto, você já deixou logo os vilões começarem a aparecer logo de cara. Ela ali disse para que veio, né, Gisele? Ela disse, eu estou aqui, eu sei fazer isso aqui bem, né? Agora, vocês não falaram da trollagem do bumbum, né? Nossa, sim, icônico. Olha só o que eu sei fazer, amiga. Eu não estava esperando por isso. Pagação de mico de leve, gente, tudo certo. E vai perder uma promoção dessa? Foi essa cena que ela sai da casa que ela finalmente sai para viajar com a Lígia. E tem esses pequenos momentos de prazer, assim, de conhecer o mundo, conhecer tudo. O jeito que o Paulo escreveu, deixando todo o livro em primeira pessoa, ficou muito bom essa cena. Já mostrou, tipo, da adolescente que era presa, estava literalmente como se fosse um pássaro dentro de uma gaiola, e de repente abre a janela, sai voando, se desembestando assim para todo lado, assim, aproveitando tudo que pode, de uma forma, tipo, exagerada. De uma forma exagerada, ali já junto ali com ela, conhecendo tudo, até a hora que chega o danado do Dimitri lá e começa a atrapalhar a vida dela. Só que eu achei muito legal, cara, foi na hora que eles começam a chegar, os caras acham que vão pegar a Sibila de surpresa,
Só que a Lígia é tão overpower, tão poderosa, que consegue meio que hackear as câmeras, hackear tudo e saber exatamente onde cada um tá. Arma um plano de fuga, foge, ainda destrói a casa do cara, ainda tira a onda com o pessoal, rebenta tudo. Foi cara, maravilhoso, maravilhoso isso daí. E, claro, depois a fuga delas e a Nemesis encontrando, né? Foi algo épico. Nessa hora eu fiquei pensando, ô Nemesis, ó, pô, beleza, a Lígia não, a Zoe pisou na bola, foi fugir dessa forma, mas custava, tipo, sei lá, avisar o nível de perigo que ela corria. Pô, se avisasse o nível de perigo que ela corria, ia dar pra entender, assim, não, isso daqui não é bem uma gaiola, não é uma prisão. Isso é, tipo, é a salvação, né? A forma de eu conseguir me manter segura. E aí, quem sabe, ela ia conhecer o mundo mais aos poucos. Aí, meio que criou esse negócio, tipo, deu uma lição, assim, na mãe, assim, poxa, se eu tivesse avisado um pouco mais, se eu tivesse falado como que ia ser o mundo, o perigo, o tamanho do inimigo que tá lá fora, eu não ia ter, sei lá, me precipitado. Eu achei bem legal. E tudo narrado em primeira pessoa deu para entender direitinho o sentimento de cada uma delas. Eu achei bem legal essa parte do livro. Ainda dentro dessa questão onde ela, né, começa a aproveitar a vida aí por esse breve período, foi uma sacada bem interessante aí, porque o Paulo conseguiu apresentar esse futuro, né, onde as híbridas, onde o universo das híbridas está acontecendo de uma maneira natural, né? Então a gente é contextualizado ali dentro desse novo mundo, essa nova geografia, esse novo futuro, como estão as tecnologias, até, né, como você mesmo mencionou ali, a parte do que as pessoas fazem para se divertir, como são as interações ali. Isso foi bem interessante, porque fluiu, né, de maneira bem natural, esse world building ali, né? Então isso aí foi bem bacana. E, novamente, eu gosto muito dessa cena onde houve justamente ali, né, que o pessoal captura elas e aí é necessário escapar do laboratório ali, e elas hackeiam todo o sistema ali de armas e de câmeras e de tudo. Essa cena é clássica, né, do Cyberpunk, ela tem que estar presente, né? Eu sou muito fã dessa cena aí, que você já vê, opa, vai vir coisa feroz pela frente, né? A gente vai ter aí grandes poderes, né? Com certeza, né? Mais adiante a gente sabe que esses poderes vão ser necessários aí para derrotar, porque são inimigos também à altura, né? São antagonistas aí muito poderosos também, então requer todo esse poderio aí, né? Cyberpunk, e hackear e interagir com a tecnologia dessa maneira, né? Então, isso aí eu achei que foi bem enriquecedor também. Eu quis, nessa parte do livro, começar a inserir os poderes da Zoe. Ela já entendia, ela já entendia a dimensão do que ela podia fazer, mas ela não sabia até quando, ou até quanto, né, ela podia ir. Então, a ideia ali foi exatamente, de forma muito forte e agressiva, mostrar o que é que ela podia fazer. Como até vocês já falaram aí, tendo em vista o que ela iria enfrentar mais para frente. Ela já teria que ser apresentada a esses poderes dela. E no caso, a Nemesis, ela foi aquela que disse a ela, olha, você é mais do que isso, você pode mais do que isso. Então, vai fundo que você... Quando ela entendeu o que era, aí, meu amigo, o pau cantou para cima do Dimitri. Então, aí já mais para o final, eu achei interessante como a Eternidade tenta capturar ela, né, através do coma que ela fica, né, que aí ele imagina toda uma vida para ela, que tem filhos, e ela fica muito impressionada com tudo isso. Ela acredita no início, né, e aí depois ela vai vendo que não é bem assim, né, ela vai buscando algumas pistas para ela saber que ali é tudo um plano da Eternidade de capturar ela, né. Achei bem interessante essa parte aí do livro também. Sim, e tipo assim, até o primeiro momento, né, que a Eternidade, no corpo da Ione ali, ela mostra como é que ela age, né? Que é muito uma discussão que eu achei muito, muito diferente. Eu nunca vi isso em outra história, do trabalhar com a realidade e com a ilusão como uma ferramenta. E a ilusão ser tratada como algo positivo. Porque normalmente quando a gente vai ter outras histórias assim, a gente vê que a realidade é o ponto positivo e a ilusão é o negativo. Mas a ilusão pode ser uma realidade também. Ainda mais no universo desse, de alta tecnologia. Viajou agora, viu? Viajou bastante. Viajei. Nossa, quando eu tava lendo isso, gente, quando entrou nessa parte, eu fiquei assim, meu Deus! Tem outra coisa também, Bruno, desculpa, é que a história vinha numa subida, né,
de ação, de guerra, de não sei o quê. E aí, de repente, ela tá em coma, você acorda ali, aí como eu falei, volta para aquela coisa mais íntima e pessoal do que o Paulo escreve muito bem, entendeu? Eu achei também interessante essa descida, né? Para dar uma respirada e começar de novo a se questionar sobre a realidade ali. Olha, eu confesso que nessa parte eu tive que ler ela mais de uma vez. Quando eu li, eu fiquei confuso. Eu pensei, peraí, o que aconteceu aqui? Tá acontecendo um truque? Tá acontecendo... É isso aqui que é a realidade? Eu fiquei meio perdido. E aí depois, lendo de novo, a coisa clicou. A coisa fez bastante sentido, né? Mas isso tudo me fez refletir um pouco sobre, né? A primeira coisa que me veio à mente foi o próprio filme lá, Origem, Inception, né? Que é a coisa do sonho lá, né? Então você já não saber mais, de fato, o que é real, o que é a ilusão. Então, isso tudo ressonou muito bem com os temas que já estavam sendo tratados no livro, né? Então, realmente, essa cena ali, ela requer um pouco mais de calma, né? Como foi falado ali, o ritmo do livro, ele estava num ponto de ação, ele estava numa outra coisa, mas aí parou. Nós estamos entrando aqui agora num final, numa questão um pouco diferente, né? E realmente ali requer, peraí, vou dar um passo para trás, deixa eu ler de novo isso aqui, aí você vem a entender a totalidade do plano ali, sabe? Mas realmente foi uma sacada muito interessante, né? E uma maneira muito, de fato, inteligente e diferente, né? De se conseguir uma vantagem aí sobre os antagonistas, sobre os oponentes aí, né? Então, mostrou aí uma capacidade das Zoe e das híbridas aí de né, usar esse poder da inteligência para, na verdade, é a inteligência sobre a força, né? A gente não precisar, de fato, derrotar no soco, né? Assim, derrotar com a mente. Luiz, nossa, me fez lembrar desse ponto também que eu achei bem positivo. Tem as cenas de ação que são boom, explosões e tudo mais, muito show, mas realmente a solução para um trampo que é tão gigantesco que a gente vai numa malha que expande de um jeito ali que é assombroso. É uma história que é muito do passado, de milênios atrás, que está reverberando até o momento da história, e é a chance delas conseguirem resolver só um pedacinho do problema que é esse negócio. E até um ponto adicional aqui, aí eu fico pensando, né, nas próximas edições, aí nos próximos volumes, já vou entrar me perguntando, né, será que isso aqui de fato já está sendo a realidade? Ou já está sendo alguma ilusão necessária aí para, né, derrotar algum ser mais poderoso ainda? Então é bem interessante que planta sempre essa semente da dúvida, né? Isso é muito legal, eu acho muito criativo isso aí. E a gente inocente sendo apresentada essa tecnologia da primeira vez com aquela máquina que a Zoe usa para mostrar como ela conseguia, né, resgatar as lembranças felizes ali, sabe? Muito boa a apresentação do universo, Paulo. Parabéns, parabéns. Realmente você fez como se a gente fizesse parte desse universo mesmo. Foi bem construído mesmo. Parabéns. E isso também é uma questão muito positiva aí, porque o Paulo conseguiu fazer esse foreshadowing, né, de colocar esse elemento que iria permitir essa ilusão ali para enganar a questão da eternidade toda, antes, né? Porque se isso simplesmente caísse de paraquedas ali no meio da história, talvez ficasse ainda mais confuso, né? Mas, não, peraí, mas foi citado, né? Essa tecnologia em pontos anteriores da história, né? Então isso ressoa muito bem, porque não é uma coisa que simplesmente veio do nada, né? Isso estava embasado já na história e torna a coisa mais natural, né? A gente consegue aceitar como diz um embrolho ali que eles fizeram para enganar ela de uma maneira que faz total sentido dentro do contexto tecnológico que eles estavam, né? Nessa parte em que Zoe entra nas memórias da Lígia e faz o inverso, eu levei um bom tempo, porque a ideia seria essa, né? Seria começar a introduzir esse universo, essas possibilidades de realidade versus ilusão, e aí depois de um bom tempo, é que eu consegui montar essa ideia aí, que era exatamente essa. A Zoe, ela tem um dispositivo que pudesse inicialmente chamar a Lígia, olha, eu tenho isso aqui para oferecer para você, mas ao mesmo tempo eu quero te mostrar algo que era aquele ponto em que ela precisa se mostrar, ela precisa mostrar quem é, ela precisa vencer aquela barreira. Foi bem interessante, como o Luiz mesmo disse, as pessoas vão sendo apresentadas, né, a esse universo e elas não são pegas de surpresa, embora eu confesso meus pecados, eu quis enganar os leitores, né, lá no final, para que eles pensassem uma coisa e, na verdade, era outra completamente diferente. Como disse lá no grupo de leitura, eu fiquei com medo de ser. E tipo assim, não, por favor, não seja isso. Não seja isso, por favor. Eu quero acreditar. Volta a dormir, Zoe, volte. Volta pra em coma, Zoe. Mas eu achei muito interessante também essa questão deles conseguirem ver
uma realidade para lembrar, né, de alguns acontecimentos da história, porque é como se a gente estivesse vendo também, saca? Vendo tudo acontecer, não somente um personagem contando uma história ou dando uma aula. A gente literalmente está inserido dentro daquele acontecimento. Esse foi um bom recurso também. A transição ali do final da batalha, da explosão, da bomba nuclear explodindo, das 8 tentando desarmar, pro coma, foi uma transição literalmente perfeita, cara, porque casou tão bem que fez parecer que simplesmente ela estava realmente em coma em um outro momento, e ela estava tanto tempo em coma que criou todo aquele universo das Híbridas, e na verdade ela era apenas uma pessoa normal. E o Paulo colocou isso de uma forma que na primeira vez que eu li, eu até comentei no grupo ali na última semana, que realmente parecia, eu falei, caramba, será que vai ser isso? Tudo aquilo era uma ilusão, ela simplesmente acordou, mas que sentido vai fazer esse livro? Não, vamos continuar. Que aí eu também teve aquele gancho lá também da ilusão ali antes, que aquele cara lá, o Cybridon, falou ali que era pra ela usar. Aí teve esse gancho, eu falei, não, vamos ver o que vai ser. Meu, ficou muito bom. Parecia que ela tava acordando realmente de um coma, e aos poucos, bem devagarzinho, lá no final, acho que era do capítulo 31, que ela começa a perceber os detalhes, e aí ela vai alfinetando aos poucos a Ioni, que é a eternidade, até a hora que ela desmascara ela é pega totalmente desprevenida. Uma cena muito bonita de se ver, simplesmente a eternidade que se achava maioral, pega simplesmente prevenida. Tomou um checkmate em um lance sem nem perceber. Mas aí, o que eu achei interessante, toda aquela história lá das homens Híbridos, todo aquele background que ela teve, mostrou que a Ioni, ela tem apenas umas pequenas partículas de eternidade. A outra lá, a menina lá, que era a irmã da Arete Estia, que agora eu não me lembro o nome, ela sim que tá com um monte de partículas de eternidade carregada. Eu pensei, se pra derrotar uma que tem um pouquinho de partícula já deu esse trabalhão todo, imagina depois pra pegar a outra lá na zona de Cybridon, como vai ser. Num mundo já dominado pela eternidade, gente. Não, promete. Exatamente. Lá não é só ela que tem isso, mas todas as criaturas ela já tá dominada pela eternidade. E não é nem só a eternidade, que a eternidade na Terra é uma coisa. Lá ela tem uns bichos lá estranhos, lá, uns monstros lá da dimensão, que é gigante, que dominou, tipo, a civilização dos Híbridos, que, tipo, é milhares de anos mais avançado do que a Terra. Então imagina como que vai ser para pacificar aquilo lá. Vai ser um negócio bem interessante de se ver os próximos capítulos. Com certeza, com certeza. Bom, já que todo mundo já falou sobre aquela parte, né, que muda tudo de repente, então eu vou aproveitar pra falar também. O que eu achei interessante dessa parte? Porque, assim, como o Igor disse, tem um movimento que tá lá no alto, e aí, de repente, quebra, pluft. É legal porque foi uma boa saída, porque, assim, tava no ápice da guerra, né, no ápice das coisas. Talvez, se você não tivesse dado essa quebrada, você tivesse que encontrar uma saída do nada, sabe? Quando a fala da conveniência aparece, e aí a mágica acontece, e aí do nada você acha uma solução. Então, como você não deixou isso acontecer, você foi para uma ideia diferente, você deu uma quebrada nessa possibilidade, porque aí você implanta no leitor a sementinha da dúvida. Tipo, vixe, será que tudo que eu vi até agora era só mesmo ilusão? Casa muito bem com o poder da Zoe, porque a Zoe o poder dela é meio realidade barra ilusão, né? Então, cabe muito bem. O que eu achei também legal é que, assim, a vida que a Zoe passa a viver dentro da ilusão é a vida que ela sempre quis, uma vida comum. Ela teve um marido, ela tem filhos, ela tem uma família, é uma estrutura que a Zoe, talvez, de antes, tivesse muito sonhado em ter. Então, é interessante, porque é uma situação que você poderia muito facilmente cair nessa armadilha. De repente, estão te entregando uma vida tranquila. Não era o que você queria. Então, assim, é interessante porque realmente entra nessa casa da dúvida. Assim, eu confesso que eu não tinha dúvida de que não ia ser daquele jeito. Eu tinha certeza que em algum momento ia voltar de novo, que era parte da ilusão. Mas acho que muita gente vai ler e vai ficar, vixe, pera. Então, o Luiz falou que preciso ler mais de uma vez, porque realmente dá uma quebra bem forte, assim. Tá lá e, de repente, tá lá embaixo. Você fala, vixe, pera, que eu acho que eu me perdi aqui nessa montanha.
eu achei um recurso interessante, porque é bom de vez em quando essas quebradas, né? Você achou uma solução diferente para uma coisa que podia, sei lá, terminar meio que mais do mesmo. Ah, sei lá, explodiu, achou um jeito de não explodir o negócio e fez a outra explodir no lugar, podia ter acontecido uma coisa, sei lá, assim, mais ou menos nesse sentido, sabe? Então, acho que foi bem interessante de ver essa troca. É legal ver como a sua cabeça dá uma bugada e você fala, pera, pra onde eu vim agora? Que eu não tenho mais certeza. Então, você fica meio na mesma situação que a Zoe, né? De tipo, que? Não faz sentido, peraí, eu tava lutando agora e agora eu tô aqui deitada numa cama e essa fulana diz que é minha irmã, o que tá acontecendo, sabe? Então, é interessante, foi bem legal, eu acho que essa sementinha da dúvida vem bem a calhar nessa hora. Como tá tudo bem ligadinho, os pontos estão bem interligados, então a gente não fica tão perdido, né? A gente só dá aquela, vixe, espera, o que tá acontecendo aqui? Mas você começa a raciocinar e começa a entender que, tem coisa aqui no meio, tá estranho, tá um diferente estranho. Acho que foi uma boa solução, uma boa ideia de estrutura para a história não cair, de repente, na fada da conveniência, que de repente acha do nada uma solução para uma coisa que não faz sentido. Foi legal. Mas a ideia é essa, é conduzir, porque eu gosto muito de filmes que não tem um final óbvio, né? É muito bom quando você tem um filme que não tem um final óbvio. Você pensa uma coisa e lá no final é completamente diferente do que você imaginava. Então isso é muito legal, isso te surpreende. Aquela situação de que, como vocês disseram, né, toda uma situação de batalha, de luta, de repente dá uma queda e você respira novamente, peraí, você tenta se encontrar, peraí, onde é que eu estou? Para onde é que ela vai? O que foi que aconteceu? É um sentimento que você, como leitor, vai ter e o sentimento que a própria personagem teve, né? Peraí, onde é que eu estou? E um dilema que eu tinha era o seguinte, como era que a Zoe ia estar naquele ambiente? Eu acho que deve ter tido algumas dicas dos meus queridos leitores betas, né? Como é que ela vai estar naquele ambiente sem saber quem é ela, né? Então foi a questão da mente dela ser apagada de forma proposital. Então, toda essa situação é bem interessante, é algo que eu gosto de ver em livros e em filmes, e eu quis retratar isso ali, porque eu acho que é uma fórmula muito interessante. Realmente, essa parte aí é o plot twist, né, do livro aí. Ele traz essa reviravolta mesmo que confunde a nossa cabeça. Então, até como a Gisele falou ali, né, não fica aquele final, Deus ex machina, né, tipo, simplesmente do nada cai uma solução do céu e resolve. Não, a coisa realmente mudou de rumo e foi para um rumo mais inteligente ali, né, como eu falei, não resolveu tudo no soco, foi um negócio pensado, foi um plano arquitetado ali, né, então foi essa coisa de o sonho dentro do sonho, na verdade ali a realidade dentro da realidade, né, para confundir mesmo, né. Então, realmente é um final que deixa a gente refletindo, né? Mas o ponto que eu ia mencionar ali, até voltando no gancho do Igor, sobre a parte ali dos Diários de Sibridon, né? Porque ali a gente tem um world building bem forte, né? Que mostra aí como né, potenciais aí, volumes futuros da série vão se desenvolver, porque tem muito pano para manga, né? Então, muito embora essa parte, particularmente, eu achei que ela ficou num ritmo mais lento, porque né, um desenvolvimento desse universo, né, ele é perfeitamente necessário. Esse é um problema que vai surgir em qualquer livro ou em qualquer situação em que você precisa expor muito do universo que é bem rico, de um universo que tem muitos detalhes, né? Então ali a gente teve só uma pitadinha de como é que está esse universo das híbridas, né? E qual é essa origem maligna aí da eternidade, aquela dimensão sombria lá, aquilo realmente eu achei bem interessante, um conceito bem legal, que vai com certeza assombrar aí, né, os personagens nas próximas aparições aí. Eu fico me perguntando se, né, que nem o Igor falou, se a Ione tinha só algumas partículazinhas pequenas, né, de eternidade. Como é que faz para derrotar os monstrões que estão lá nessa dimensão sombria? Então, vai ter pano para manga aí, bastante coisa interessante que vai surgir. E, novamente, né, a gente consegue entender essas passagens da metade do livro aí que contam esses eventos como um investimento na série, né? Para estruturar esse universo e os próximos livros com certeza vão ser ainda mais dinâmicos, né? Porque você já tem estruturado essa base, o leitor já está situado, então isso aí traz ainda mais dinâmica, né? Então eu já estou ansioso aí para ver o que vai acontecer aí na sequência. Então, com a fala da Gisele, eu lembrei de uma coisa que eu fiquei assim, eu ficava achando assim, como que a Zoe, ela quer ter uma vida comum? Porque eu penso assim, ela já tem uma vida comum, porque ela quer ter
essa vida comum. Aí, o jeito que o Paulo escreve, você consegue fazer aquela imersão e você consegue entender o que ela está passando, os sentimentos dela. Essa questão de querer ser igual. Eu ficava assim, não, mas eu sou doida para ter poderes. Por que ela quer ter uma vida comum? Mas depois você passa a entender o preço daquilo tudo, o que ela está passando, o que ela está sentindo. Então, é uma parte, né, que eu lembrei do que a Gisele falou, eu tinha que falar disso, e a gente começa a refletir, a gente consegue fazer essa reflexão, e se eu realmente conseguisse ser daquela forma, o que eu ia arcar com aquilo? Será que ia ser realmente tudo fácil? A gente tem que pensar sobre isso, porque a gente que gosta de ficção, acho que todo mundo pensa, eu queria ter algo diferente. Não, eu quero poder fazer algo mais, eu quero me sentir especial, mas tem um preço a se pagar por isso. E o Paulo consegue colocar essas coisas ali, a gente consegue sentir o que está acontecendo com ela. Aí tem uma parte que eu gosto muito, é quando tem a Lígia. A Lígia, eu me senti como a Lígia, porque a Lígia queria se sentir como ela. Aí quando acontece aqui, eu fiquei assim, meu Deus, é o meu sentimento. E é aquela amizade, uma entendendo a outra, completando, eu achei, assim, magnífico, gostei demais. Ainda dentro desse ponto que a Dani levantou aí, né, essa coisa de a gente estar num estado de espírito do que a gente quer e ter poderes e poder fazer outras coisas, né, eu acho que essa é a magia aí das boas histórias, né, de você conseguir mostrar esse contraponto e como a sua vida vai mudar se você já tem o poder, você perder ele, ou se você não tem o poder, você ganhar ele, né, então eu acho que é aí que surge a magia para ação, né, realmente é nessa alternância de realidades aí que moram os maiores dilemas, né? E aí, somado a isso, novamente, esse ponto, né? Elas ainda nessa fase da adolescência, que já é mais difícil, uma fase aí que elas estariam tendo que procurar esse amadurecimento, somado com toda essa bagunça na vida, né? Então, apresentar a realidade delas como era antes e o apresentar o depois e no que isso vai resultar, eu acho que é aí que tá o ouro, né? Era só um pequeno complemento quanto ao que a Dani falou, da parte da Lídia, eu achei muito interessante que ela quis, não era só uma coisa que eu ia querer também se estivesse nesse universo, que era virar um Sigrid, mas o detalhe da coragem dela, porque não foi só, quero virar uma Sigrid nem nada. A Gaia, a própria Gaia, que literalmente tem o poder de quase tudo, de criar aquele salão comunal lá gigante, embaixo do oceano, toda aquela dimensão, falou que podia dar problema, que tinha muita chance dela morrer. Mesmo assim, ela foi lá e teve coragem de, apesar de todos esses riscos, apesar da mãe dela, apesar de tudo isso, ela foi pra lá e quis virar uma Sílvida, e o Paulo mostrou por dentro dela tantos sentimentos da própria Lígia, como da própria mãe da Lígia, que quis exatamente o contrário, quis continuar como uma pessoa normal, e deu pra gente entender, pela escrita dele, os motivos das duas, no caso, os motivos das duas, tanto de querer ter o poder, como de não querer ter o poder. Essa parte eu achei muito emocionante também no livro, eu achei curioso. É essa dualidade, né, que existe na história, né? E é muito interessante que vocês pontuaram aí. Enquanto Zoe queria ser Lígia, Lígia queria ser Zoe, e no caso da mãe de Lígia, Beatriz, ela diz, não, eu tô bem com minha finitude, né? Eu não vou te acompanhar, mas eu vou estar sempre com você, nas suas lembranças, no seu pensamento. Mas é essa a ideia que o livro passa, né? A dualidade, né? Quanto um lado quer uma coisa, outro quer outra. No caso, Beatriz, ela se encontra no meio, né? Ela diz, não quero nenhuma coisa, eu quero a finitude. Tá bom, para mim tá tranquilo. É a maneira como eu quis retratar isso aí. Só vou responder rapidamente o que Paulo perguntou. Paulo falou, né, se a gente foi enganado ou não. Paulo, como escritor de suspense, eu já estava esperando que fosse um negócio que era um artifício de história. Só que você me pegou com outro plot twist, que eu não esperava. Porque no momento que eu tava lendo ali, ela acordou do coma dela ali, né, naquela realidade alternativa, pra mim, tava tudo caos lá no universo real. Então, valia a pena. Porque se ela voltasse pra aquele lugar onde todo mundo que ela amou morreu numa explosão, qual é o sentido, sabe? Não, vamos continuar aqui, galera. Pelo menos aqui eu tenho uma família, sabe? Eu tenho uma mansão, eu tenho uma vida boa. Vou continuar aqui tranquilo. Não vale a pena. Eu tava muito triste. Nossa. Ainda mais depois que a Lígia virou Sílvida, sabe? Aí eu falei assim, não, agora... Ela mal apareceu, mal foi chique lá no congresso, que ela falou assim, eu já fui humano e decidi me transformar numa Sílvida. Aí logo depois, todo mundo... Eu fiquei mal quando essa explosão aconteceu. Fiquei mal. Por isso que eu falei assim, quero acreditar nesse coma, por favor. Nesse sentido, vale o preço.
Então, mas aí esse ponto lembra muito até uma passagem lá do filme Matrix, né? Que tem um determinado momento lá que tem um personagem que sai da Matrix e aí ele fala, cara, me arrependi, esse mundo aqui é uma desgraça, cara, deixa eu voltar para a Matrix que era melhor. Então, levanta esse ponto, né? Aí nós temos a ilusão, nós temos a realidade, mas aí nós temos uma realidade que é desgraça, né? E uma simulação onde as coisas estão indo bem, aí faz a gente pensar, mas é melhor saber a verdade, viver a verdade, ou, né, pular para o outro lado lá mesmo sabendo que aquilo não é real, né? Então, e até essa questão também e aí que eu gosto muito desse ponto do cyberpunk e dessa questão meio de transhumanismo, né? Que é quando você tem todos os elementos chegando ao teu cérebro dizendo, não, isso aqui tá igualzinho à realidade, como é que você distingue essa simulação da realidade? Ou seja, como é que você sabe se você tá ou não tá sonhando agora e se isso é ou não é real, né? Então, o que distingue uma da outra, né? Então, isso é bem filosófico, assim, né? Umas questões bem interessantes aí a refletir. Inclusive, esses dias eu estava vendo uma entrevista daquele, acho que é Sacomani, o nome dele, não estou enganado, Jorge Sacomani, acho que é, e perguntavam a ele sobre se nós estávamos numa simulação. Aí ele disse, olha, tem uma vertente aí que diz que consegue, inclusive, provar que nós vivemos numa simulação. Então, a ideia lá de Zoe, né, ir para essa situação confortável, né, como o Bruno mesmo disse, né, lembra um pouco isso, né? Será que a gente não está mesmo dentro de uma Matrix, né, como se fala, dentro de uma simulação? Mas aí a ideia era essa, é causar esse espanto, peraí, o que é que está acontecendo? Será que é isso mesmo, né? Eu acho que eu consegui fazer isso com vocês, essa maldadezinha. Conseguiu sim, Paulo. Mas eu fiquei feliz, viu? Porque você colocou aquela jogadinha que eu achei assim, ó, que sagaz, hein? Pegar a eternidade justamente no mesmo rolê que ela fez lá no início de tudo. Implantar a sementinha ali do bem. Plantou a sementinha do mal, mas a gente também pode fazer a mesma coisa, ó. E lá no começo, lá no momento que a gente começou a falar sobre o caos do início, né? Das meninas ainda adolescentes, aquela espadadinha ali já influenciou a Yorni a ser pega em alguns pontos, mas ela ainda conseguiu causar, né? Até aquele momento que saiu atirando todo mundo lá naquele congresso, eu falei assim, nossa, né? Será que aquele momento ali foi... Existiu nessa realidade? Existiu. Pior que existiu. Só a partir do negócio da explosão que matou geral, que era só uma ilusão, mas a eternidade causou. Conseguiu causar. Esse foi um ponto que me pegou também. Eu não só reli esta parte da simulação e tudo, como eu fiquei retroativamente pensando, mas peraí, mas quais foram, de fato, os eventos que eram realidade e quais não eram? Aí eu fui voltando várias partes da história até, tipo, mais ou menos entender, não, peraí, aqui que começou a simulação, né? Então isso foi bem interessante, de ficar pensando, peraí, mas então quer dizer, aquilo lá que aconteceu antes, e aquela batalha ali, aquele conflito, tudo isso já fazia parte, né? Então essa foi uma jogada legal aí, né? Eu acho até, Luiz, que quando eu estava construindo essa parte aí, eu acho que foi você que deu a dica, né? E exatamente essa dúvida que você, mas espera aí, o que está acontecendo? Como é que a gente vai justificar que aquele para trás não aconteceu, né? E as mudanças que eu fiz, eu acho que foi com algumas dicas que você, alguns questionamentos que você fez. Sim, eu lembro que a gente conversou na época, porque era bem esse o ponto, né? Peraí, mas até onde a gente limita, né, os eventos da vida real versus os eventos de onde começou essa ilusão para enganar, né, a eternidade ali. E realmente ficou bem sólido, né, após as mudanças que você implementou ali, realmente ficou bem pertinente, ele ficou muito boa, bem desenvolvida essa parte aí. E realmente é uma passagem que ela é complexa, né, e que eu compararia, vamos dizer, com aquelas histórias de um pouco de viagem no tempo, assim, porque ela dá muita brecha para criar furos, né, ou deixar alguma ponta solta, mas ali, por conta dessas reflexões, né, ficou bem costurado, ficou de uma maneira que convence, né, e ficou bem dinâmico ali, bem certinho. Inclusive, a ideia do diário de Sibridon foi uma ideia sua, né? Na fase beta foi uma ideia sua. Concordo também, porque acho que a gente estava falando desse ponto de, muito embora é necessário, e eu acho extremamente necessário essa questão de
né, do desenvolvimento do universo, aí apresentar o porquê das coisas. Tem pessoas que às vezes pensam, não, essa parte aqui é mais entediante. Eu acho que precisa, especialmente se, né, a ideia do Paulo aí é desenvolver uma série de livros, né? Quanto mais cedo você faz isso e quanto mais, digamos, de uma maneira mais integrada a história, esse contexto do passado vem, mais fácil fica, mais palatável fica, né? E realmente dessa maneira aí com que você adicionou essa questão do Diário de Síbila não foi legal porque também incorpora no próprio arco de personagem aí da Zoe, né? Porque ela não só ela aprendeu sobre o passado dela de uma maneira meio, até novamente aí fazendo, né, analogia, mas uma coisa meio Harry Potter. Ela teve uma aula, né, com a entidade ali do diário, e ela aprendeu também muitas questões que ela mesma poderia utilizar, que veio a ser relevante aí para esse final, né? Como você mesmo mencionou aí, que esse plano, né, essa estratégia aí contra a eternidade foi bem sucedida também por conta dessa inserção aí que o próprio diário traz, né, algumas dicas nesse sentido. Então foi muito legal porque você conseguiu costurar bem, né? Ficou muito legal essa costura de world building, que às vezes o pessoal fala que fica maçante, né? Mas desse jeito não ficou e integrou ao arco dela, né? Então aí ficou bem suave, né? Não ficou aquele, tipo, nossa, veio muitas páginas de desenvolvimento do universo só e deixou a história principal de lado. Não, ficou bem legal aí. Paulo, por favor, daqueles. Se você tiver disponibilidade, enquanto você vai escrevendo o segundo livro, né, eu acredito que vai ser uma série, né? Por favor, sim, porque tem um gancho ali que a gente tem que ter. Cara, seria incrível tu lançar uns contos, né, entre esses lançamentos e tu já tem o nome da série, que é Os Diários de Síbridon, trazendo um pouco mais sobre esse universo pra gente, porque tem um universo tão rico aí. Eu gostaria tanto de ver, por exemplo, assim, uma história protagonizada por cada Síbrida que foi apresentada, mas a gente não conheceu tanto delas, assim. Seria tão legal. Ou até um blog que você criasse, saca? Contando um pouquinho sobre esse universo, só para alimentar os seus leitores enquanto chega o segundo volume, porque tem muito conteúdo aí. Na verdade, eu pensava, a minha ideia seria introduzir esses detalhes no segundo livro. Porque, na verdade, as outras Síbridas, Alteia, elas não tiveram, na minha visão, elas não tiveram tanto protagonismo nesse primeiro volume. Não se mostrou muita coisa com elas. Elas tiveram uma participação, mas elas têm toda uma história, né, para trás. Mas é interessante, essa sua ideia aí é legal, viu? É legal mesmo. Vou começar a pensar. E realmente, né, quando a gente pensa aí que as Síbridas estão influenciando um cenário internacional há milhares de anos, aí elas estão presentes desde um passado lá dos gregos lá e tudo mais, né? Então significa que elas estiveram presentes em muitos contextos históricos ali, o que traz realmente muito material aí, né, para contar eventos significativos e eu gosto muito disso, histórias aí que contam, um exemplo, né, aquele filme lá do X-Men, Primeira Classe, né, se alguém aí já assistiu, ele traz um evento histórico real, né, que é aquela coisa lá da crise dos mísseis, só que contado de um jeito sci-fi, que ninguém, né, poderia imaginar. Caramba, então quer dizer que a crise dos mísseis foi meio que evitada por causa dos X-Men, né? Da mesma maneira, né, se a gente tem alguma coisa desse tipo, já que as Síbridas estavam ali nesse passado, eventos muito relevantes do passado aí, críticos, né, poderiam ser por conta delas, mas a gente, na nossa realidade, não sabe, mas no passado esquecido lá, todo mundo sabe, foram as Síbridas, foi uma específica, ou foi o conjunto delas, né? Isso dá realmente muito material interessante aí para contar histórias muito boas. Nossa, Luiz, sim, muito aquela pegada de Doctor Who. E Paulo, pensa só, ainda mais no que foi falado aqui também, do potencial dessa história para chegar até as escolas. Tu trabalhar pontos da nossa história, colocando um pouco dessa ficção científica, o tanto que ficaria da hora. Inclusive, eu já escrevi alguma coisa, não foi mencionado aqui, mas tem um personagem chamado Zione. O Zione, ele foi ajudado pelas Síbridas. Ele revela, né, que ele não é síbrido totalmente, mas ele em parte é. E eu já escrevi alguma coisa que tem um fundo histórico envolvendo ele, né? Esse é um desses contos aí que você está almejando, Bruno. Ai, Paulo, por favor. O que o Luiz falou é perfeito, porque eu ia falar isso mesmo. Cara, você tem vários personagens.
que eu faria? Eu faria um conto para cada um. Vamos dizer assim, em algum momento elas não estavam juntas. Cada uma estava cuidando de uma coisa diferente. Sei lá, cara, põe um para cada, sabe? Desenvolve, porque aí você consegue desenvolver personagem, você consegue dar mais personalidade para cada uma delas, você consegue desenvolver um conto diferente só para ela e consegue manter as suas obras vivas, saca? Então, assim, aproveita, porque você tem várias. Então, dá para colocar elas em situações diferentes, em momentos diferentes da história. Pô, é muito legal isso, cara. Você pode ir lá desde, sei lá, da Grécia Antiga até o momento atual, sabe? Isso é muito legal, que dá para você ir trabalhando elas ao longo dos séculos e tal. Você mesmo mencionou no seu livro que elas estão aqui desde os primórdios e não sei o quê. Pronto, perfeito, dá para fazer até, e aí você vai mantendo, porque até o lançamento do próximo livro oficial vai levar um tempo, né? Afinal de contas, a gente não é máquina, né? Então, nesse meio tempo, faz essas pequenas, porque aí você vai mantendo o público, porque o pessoal vai gostar de ficar sabendo, eu queria saber mais sobre a Síbrida tal, porque eu gostei mais dela, e que nem eu queria saber mais da história da Nêmesis, sabe? Eu queria saber mais, tipo, eu queria saber mais sobre como que ela conheceu o cara, como isso foi. Porra, você já tinha uma história aí, sabe? É isso. Aproveita essas ideias, porque a gente sempre viaja aqui, né? A gente viaja pro bem e pro mal. Então, nas leituras coletivas, assim, sempre dá uma viajada. E aí é legal, porque às vezes dá para dar puxar umas ideias assim além, sabe? Porque a visão de várias pessoas diferentes sobre uma mesma ideia cria uns universos muito loucos. Então, eu acho que vale muito a pena, porque teria um gancho tanto para você. Vocês já pensaram, por exemplo, nas Síbridas numa corte francesa, naquela época lá dos franceses, dos bailes, pensei em alguma coisa assim. Eu vou cobrar aquele. Vou bater pau. Já pensou, hein? As Síbridas envolvidas aí no assassinato do Hitler, que loucura! Gente, então, as bruxas de Salem. Não, é tanta coisa. Meu Deus, é muita coisa. Olha, essa parte de contos é uma ideia perfeita que vocês estão levantando. Eu já estava pensando em seria mostrando agora também na ótica da própria Ione, sabe? Da própria Ione, com as partículas da eternidade, e como ela, ao longo das eras, principalmente com um trabalho assim, histórico que dá para fazer, influenciou que quase todas as guerras, os grandes conquistadores, Napoleão, Alexandre Magno, Alexandre o Grande lá, e até mesmo o próprio Hitler, cresceram ao poder, já mostrando tudo, em cada uma delas, um dedinho da eternidade. Um conto rápido, assim, breve, assim, tipo de umas 70, 100 páginas, que não seria nem só para os leitores em si, cara, mas essa pegada histórica, mostrando, tipo, o que há por trás da guerra e trazer no seu universo, e atrair talvez leitores daqueles meio que conspiracionistas, as crianças assim, empolgadas com história, que estão aprendendo também. E vamos supor, a galera que está no terceiro ano do ensino médio, vendo a história para o vestibular, isso e aquilo, ia ver uma parte da história por meio desse detalhe, só que com as Síbridas no meio, com a própria Ione mexendo os pauzinhos em tudo, cara. Uma forma de atrair até mais leitores, isso daí seria. E falando em conto, que o próprio Bruno tinha falado, cara, é uma ideia ideal, assim, eu acho que para começar a atrair o pessoal, cara. Eu tava numa feira de livro um tempo atrás e eu percebi uma coisa interessante. Tinha uma galera interessada assim, no meu livro, só que ele tá meio receoso e acabou pegando um de colorir que eu fiz. Aí eu falei, mesma história que o outro, só que esse tá em quadrinhos bem resumido. Aí o outro olhou, folheou a página e falou, cara, que, mano, ler 258 páginas é osso, né, meu? Não dá, né? Aí eu pegou um negócio que era pequenininho. Aí eu falei, olha só, cara, tomou um susto por causa do tamanho do livro. Aí, então, no conto, ele ganha a história e depois, quando ele for pegar o calhamaço, ele lê até 900 páginas, se você deixar. Porque ele já vai estar empolgado com aquele personagem. Inclusive, o livro, ele dá uma pinceladazinha, não sei se vocês lembram disso, mas, por exemplo, a Ione e a Nêmesis, elas são inseridas no ambiente lá no Japão, praticando Tai Chi Chuan, e tem aquele, se vocês perceberam, tem uma certa rivalidade ali, você é melhor do que eu sou melhor do que você ficou mais para frente também evidente entre a Ione e Nêmesis.
Ainda um pouquinho mais de brainstorming sobre esses contos aí, o que o Igor falou, me trouxe uma coisa aqui, né? A Ione, a mente dela, muito embora tivesse contaminado com as partículas de eternidade, a mente dela estava lá, né? Ela estava acompanhando todos esses eventos e as maldades que a eternidade estava aprontando com o corpo dela, mas a mente dela estava ativa ali, só absorvendo aquilo tudo. Então, inclusive, né, se você apostar nesse caminho aí dos contos, você poderia fazer da mesma maneira que você utilizou ali, né, a fala em primeira pessoa da Zoe, né, fazer inclusive contos em primeira pessoa da Ione, contando e vendo, né, o que ela estava fazendo conforme a eternidade estava, né, ordenando ela fazer ali, né? Então ela estava consciente que ela não queria fazer aquilo, e aquilo causa um choque emocional muito grande nela, né? Mas mesmo assim ela era obrigada, ela tinha que fazer aquilo lá porque ela não estava sob o controle dela, né? E ela estava totalmente consciente das maldades que estavam sendo feitas sem que ela quisesse, né? Isso cria aí uma conexão bem bacana, né? Mas enfim, só brainstorming. O Gisele disse aqui, a gente viaja nas ideias e é bem interessante. Na moral, isso mostra o quanto que o universo que tu criou, ele é rico, saca? O quanto que vai gerar desejo nos leitores de conhecer mais a fundo sobre cada um das personagens. Eu mesmo gostaria muito, minha preferida, mesmo que tenha mostrado tão pouco, é a Psique. Porque eu já fiquei pensando no lance dela, do pouco que a gente já sabe? Por que ela tem esse nome? O que ela pode alcançar com isso? Aí você já vai viajando. Então fica aí a dica, se você chegar a fazer conta, você pode dar uma certa prioridade para aquela Síbila que eu mais curto, talvez. Mas, pessoal, olha, tu gostou também? Você também acha que o Paulo deveria investir mais nesse universo pra gente? Então deixa aqui um comentário falando assim, Paulo, por favor, escreva pra gente esses contos. Pessoal, rumando para as considerações finais, eu gostaria muito que cada um de vocês falasse um pouquinho pro Paulo qual foi a sua percepção sobre a leitura como um todo. Cara, a leitura, como eu falei para vocês antes, muito interessante pelo fato de ser em primeira pessoa, cara, de ver não só as ações acontecendo, mas quando a leitura está em primeira pessoa, ele já pega esse lado psicológico e vai passando, tipo, tudo que a Zoe está sentindo desde o começo até o fim, a evolução dela, os pensamentos, como ela vai reagindo ao mundo que está aparecendo, como que ela vai se desenvolvendo e como que ela vai sentindo aquilo na passagem do tempo, principalmente depois que ela encontra lá com o Sivridon lá, ela descobre sobre a história, e tem aquele gap de tempo, aquela passagem, que a pessoa já consegue perceber uma diferença no tipo de postura dela, por estar em primeira pessoa, do que ela era antes, quando era apenas uma adolescente. Eu achei muito bom essa parte do Paulo, achei que foi um destaque que chamou bastante atenção. É uma história extremamente jovem, eu gosto da maneira como ela foi escrita. Acho que tem um potencial muito grande de alcançar uma galerinha jovem adulto, né? Tem muitos personagens interessantes, então eu acho que é super expansível. Como provavelmente teremos, né, um livro 2 aí, então dá para explorar mais. Eu acho que o livro ele tem uma pegada interessante de falar mesmo sobre essa questão de amadurecimento, de quanto é importante a gente prestar atenção nas nossas escolhas, como elas fazem diferença. Acho que, Paulo, parabéns pelo livro, obrigada pelo convite para a leitura. Eu acho que todo mundo pode ler, para ler, porque é bem interessante. Gosto de ficção científica, gosto quando eu consigo acompanhar a história. Como a gente já debateu até aqui, né? Tem aquele finalzinho que dá aquele round que eu gosto bastante também. E, por favor, escreva mais sobre a Nêmesis. Esquece o que o Bruno falou, pensa na Nêmesis primeiro. E agora, o que é que eu faço? Bota lá no seu Instagram, vote na Síbila que você quer saber mais. Aí, se ficar mais votada, você faz a história. Sim. Bom, a minha opinião é assim, o livro, muito embora ele é um universo bastante complexo, um universo, né, futurista, toda essa questão tecnológica aí, e muito embora ele tenha sido muito bem desenvolvido nesse ponto, a história ainda é leve, né? Não é uma história que sobrecarrega. Então, você lê ele de uma maneira tranquila, assim. A gente sabe que às vezes quando tem ficção científica, às vezes são livros um pouco mais densos, livros que requerem um pouco mais de atenção. Então o Eternidade Fugaz ele flui, ele tem um ritmo bom, né, um ritmo bem tranquilo de acompanhar. Novamente ainda eu vejo que o foco aí, especialmente por causa também desse ritmo, atrai muito o público jovem adulto, né? Então um ritmo aí que tem também bastante ação, ao mesmo tempo que traz reflexões importantes aí, né, sobre tanto a questão, né, das escolhas, do amadurecimento,
desenvolvimento e também, né, dessas questões filosóficas aí que a gente vê das tecnologias que vem para o futuro, né? O outro ponto que me pegou, muito embora eu não seja um fã de livros escritos em primeira pessoa, ficou muito bom. Porque que nem até o Igor mencionou aí, lógico, a escrita em primeira pessoa, ela traz essa proximidade, né? Você consegue sentir, empatizar muito mais com o personagem, mas eu acho que ele fala muito bem, novamente, aí com o público jovem, né? Então aí você tem ali um adolescente falando diretamente ali, então é muito fácil para os jovens se identificarem. O que isso não significa que, né, público mais adulto também não vai conseguir acompanhar, porque tem aí personagens, se for ver aí, são várias mentoras, né, que ela tem, né? Todas as outras símbolas são de alguma maneira mentoras para ela também, algumas mais, outras menos, né? Então ele é um livro que fala aí intergerações, né? A gente tem essa questão bem interessante. E para finalizar aí, né, realmente eu acho que o ponto é um universo que tem muita coisa para ser minerado aí, só esse negócio da história aí, de, né, a gente voltar no tempo aí, contar, retroescrever a história, né, com a ajuda das siglas, isso aí é muito legal. Tem também essa questão aí do futuro, aí, o que vai acontecer das batalhas, as questões na zona de Cybridon lá, essa coisa da dimensão obscura aí dos monstrão lá, isso tudo aí é muito legal e tem muito potencial para ser explorado aí, então eu vejo que tem aí um grande potencial, um sucesso aí pela frente, né? Então, mais uma vez, parabéns aí, Paulo. Uma coisa que, pequeno spoiler, né? Será que a Zoe merecia um par romântico? É bem verdade, né? A gente não falou em nenhum momento sobre isso, né? Sobre romance dentro da história aí, né? Mas eu acredito que é uma consequência natural, né? Muito legal. Como deixar mais ansioso para o próximo livro? Com Paulo. O duro que ela vai ter que ter um par romântico que seja eterno que nem ela, né? Senão lascou. Ou senão vai ter um drama, sabe? Você vai morrer tão novo e eu vou viver para sempre. Olha, será? Eu fiquei muito inserido dentro daquele universo. Não à toa eu viajei tanto nas questões da ilusão e da realidade. Curti muito o desenvolvimento. Curti muito a questão do passado também. Para mim, aquela parte enriqueceu muito. E se não tivesse colocado aquela parte, o final não seria tão bem construído igual foi o final, saca? Foi toda uma referência sobre o que aconteceu no passado, refletindo agora na atualidade. Muito bem construído, Paulo. Sério, parabéns, Paulo. Só para fechar, é que a narração em primeira pessoa me permite uma coisa que eu gosto, a quebra da quarta parede. Hein, Igor? A Zoe fala com vocês, não sei se vocês perceberam. Eu até achei que o Paulo, gente, para vocês que estão acompanhando só aqui no vídeo no YouTube e no Spotify, o Paulo até mandou um vídeo da Zoe falando com a gente ali naquele momento. Não posso deixar de dizer, antes da gente encerrar aqui, que a gente teve interferência da eternidade aqui também, porque o meu computador bugou, o computador da Gisele também bugou ali no momento quando eu estava falando sobre, então, tipo assim, cuidado quando você assistir também. Mas, pessoal... Eu sobre isso, que isso poderia acontecer. É verdade. E bem que eu falei, né? Eu desafiei a Zoe. É só ler que ela vem atrás, né? É verdade. Se morreu com a Zoe, a eternidade chega junto. Gente, aí com essa deixa que eu já vou agradecendo muito vocês por estarem aqui presentes na leitura coletiva. Olha a minha câmera. Espera aí que eu vou mudar de câmera, né? Tô falando que a eternidade tá de brincadeira com a gente hoje, mas é sobre. Vamos parar de desafiar ela. Continua invocando. Cara, o pior disso tudo, cara, foi na semana passada, que fui lá no dentista, antes de ir no dentista, passo lá no mercado, o gin com a marca Eternity. Aí logo em seguida, a paçoquinha lá, os negócios que vende paçoquinha, da marca Ion. E logo em seguida foi pra clínica do dentista, adivinha qual é o nome da clínica? Clínica Zoe, Odonto Zoe. Loucura demais. Eternidade do gás, Igor. Podia estar mesmo, cara. Eu falei, cara, só falta o dentista ter AV o nome também, mas parece que não, né? Não tinha nenhum nome de signo da dentista. Igor, mas agora foi demais, hein? Se você comesse a paçoca, com certeza você ia ganhar partículas. Comer a paçoca bebendo gin. Só faltava chegar aí depois ia lá no dentista para curar. Aí a Zoe tirava as partículas da eternidade. Para deixar de ser pilhado, as síbidas usam nomes de disfarce. De repente, a sua dentista poderia ser uma síbida. Beatriz, o nome dela. Beatriz é a mãe de Lígia. Olha. É mesmo, é?
Sim. Então, nossa, então mais um easter egg. Faltou uma referência. Só faltava entrar na clínica, a clínica ser toda decorada meio com temas greco-romanos, assim, sabe? Uma coisa meio neoclássica ali. Ou futurista demais. Aí complicou. Descobrimos mais um autor paranormal. A gente já é profeta, né? Do próximo livro da Bíblia. Agora tem o Paulo que previu que a gente está numa simulação, gente. Pois é. Com essa bomba de que a gente está numa simulação, cuidado. Atente aos sinais. Atente aos sinais. Se acontecer alguma coisa bizarra, você coloca aqui no comentário também. Eu agradeço a presença de todos vocês, gente. Muito obrigado mesmo por essa leitura coletiva. Fiquem lá no grupo, porque o Paulo ainda vai fazer um sorteio de um livro impresso. Então, daqui a pouco eu jogo a lista lá e a gente faz esse sorteio acontecer, beleza? Abração, brigadão. Abraço, valeu, tchau. Bruno. Valeu. Até mais. Beijo.